Fala pessoal, esse é o Vamos Figueira e o Vamos Figueira tá no ar. E sabe o que isso quer dizer? Não, é só que a gente tá no ar mesmo. Segue a vinheta. E hoje vamos falar sobre a campanha de 2011 do Figueirense do Campeonato Brasileiro, uma das mais marcantes e um dos times mais lembrados até hoje, que foi ideia do nosso inscrito do canal, Léo Oliveira. E outra coisa que eu quero destacar também foi o nosso inscrito Matheus, que acertou o placar do jogo contra o Paraná na última partida. E hoje, ao invés da gente falar sobre aquela campanha de 2011, vamos falar dos principais nomes daquela equipe. Por onde andam? Aonde estão aqueles jogadores que marcaram tanto e são tão lembrados pelo Figueirense? Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, mostre para os seus amigos, mostre para sua amiga, para o seu amigo que não é alvinegro, que é alvinegro, para todo mundo, para o seu cachorro, para o seu periquito, para todo mundo. Se inscreva no canal e ajude a divulgar ainda muito mais, que eu quero apresentar também quadros muito bons aqui para você, tá bom? E eu tô muito convicto que vai ter muitos quadros bons e convidados muito melhor ainda, para todo mundo. Então, vamos começar do começo. Vamos começar pelo gol. O nosso goleiro naquela época, naquele Campeonato Brasileiro, foi o goleiro Wilson. Sim, Wilson, um dos ídolos do clube. Sim, ídolo sim. Ídolo sim. Para muitos que não falam que ele não foi, para muitos que falam que ele não foi ídolo, sim, ele foi ídolo sim. Não é porque ele saiu pela porta de trás por causa de uma diretoria que ele não é ídolo. Ele é ídolo sim. Wilson veio do Flamengo naquela época. Wilson em 2007 veio para o Figueirense praticamente de graça e logo nas suas primeiras partidas já caiu nas graças da torcida. E depois de várias temporadas, em 2011 ele disputou o Campeonato Brasileiro pelo Figueirense, que foi esse campeonato marcante, e ele se destacou muito nesse Campeonato Brasileiro, e depois aconteceu outras coisas também. Em 2012 ele saiu do Figueirense de forma praticamente por ter saído da porta de trás, como ele saiu pela porta de trás. Em 2012 ele acabou acertando com o Vitória, onde ficou também 2 temporadas, creio eu, na época no Vitória, fez boas temporadas, e acertou com o Coritiba logo em seguida. Ele se destacou bastante no Coritiba. Ele ainda teve uma pequena e curta passagem pelo Atlético Mineiro, não se firmou como titular, e hoje ele está novamente no Coritiba como titular na Série B do Campeonato Brasileiro. Na lateral direita tínhamos o lateral Bruno. Bruno foi um daqueles jogadores que foi cedido pela Tombense. Deixa eu tirar isso aqui. Foi um dos jogadores cedidos pela Tombense. Na época, vindo completamente desconhecido, ele veio do Juventude, onde ele estava atuando. Ele veio do Juventude para o Figueirense e logo em seguida também já logo se destacou. Se destacou muito naquele Campeonato Brasileiro. Ele era um jogador assim que ele era incrível, jogava muito. Nossa, mas ele jogou muita bola no Figueirense, mas jogou muita bola mesmo, tanto que depois os laterais que vieram depois não jogaram nem 10% do que ele jogou no Figueirense em uma temporada. Logo em seguida, por ele ter se destacado muito, ele acabou sendo contratado pelo Fluminense, Principalmente o que chamou a atenção foi o bom posicionamento e também o seu lado bastante ofensivo na época do Figueirense. Foi para o Fluminense, se destacou no Fluminense, foi para o São Paulo, onde ele teve uma passagem bem contestada no São Paulo. Teve uma passagem também pelo Internacional e hoje está sem clube. Ele foi até cotado no Figueirense, mas ele não quis vir pelo Figueirense, enfim. Outro nome dessa lista também é o zagueiro, e o próximo da lista é o zagueiro Roger Carvalho, que foi um dos pilares também daquela defesa incrível que o Figueirense tinha. Roger Carvalho se destacou muito ao lado de Edson Cabeção, que faziam a dupla de zaga. Roger Carvalho também foi contratado junto à Tombense, numa parceria que o Figueirense tinha com o empresário Eduardo Duran. Roger Carvalho se destacou muito naquele campeonato. Roger Carvalho, logo após aquela boa fase, teve passagem por outros clubes. Ele passou pelo São Paulo, passou pelo futebol italiano e hoje ele defende as cores do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo nome da lista trata-se do zagueiro Edson Silva, mais conhecido aqui entre nós torcedores do Figueirense, Edson Cabeção. Edson Silva chegou para a temporada 2011 vindo do Duque de Caxias. Anteriormente ele tinha feito uma boa passagem pelo Duque na Série. E aí ele chamou a atenção do Figueirense e foi contratado para aquela temporada de 2011 na Série A, onde ele se destacou fazendo dupla com o Roger Carvalho, e principalmente ele se destacava muito porque ele fazia muitos gols de cabeça. E no mesmo ano ele acabou se transferindo para o São Paulo,
né, onde ele foi jogar no ano seguinte, e aí passou por outros times também, jogou no futebol da Sérvia, jogou no Mirassol, e atualmente ele joga pelo Novo Horizontino na Série C. O próximo nome da lista trata-se do lateral esquerdo, que era promissor na época, o lateral esquerdo Juninho. Juninho veio de uma boa passagem pelo Audax de São Paulo, desembarcou no Figueirense em 2011 e ele também chamava atenção também pelo seu lado ofensivo, tinha um cruzamento perfeito e ele era um jogador muito ofensivo, assim como o Bruno. Os dois formaram uma das melhores duplas já vistas pelo Figueirense nas duas duplas de laterais, que era lateral direita e esquerda, que talvez o Figueirense não achou depois. Mas enfim, logo após aquele campeonato marcante do Juninho pelo Figueirense, Juninho foi para o Palmeiras, não tendo muita chance no Palmeiras também, ele sofreu com contusões, ele saiu, teve passagem por outros clubes, ele voltou para o Figueirense em 2015, também foi uma passagem nada marcante pelo Figueirense, inclusive ele teve uma lesão onde ele ficou praticamente o ano todo parado, e aí ele passou pelo futebol boliviano e hoje ele está no Barra de Balneário Camboriú na 2ª divisão do Catarinense. O próximo nome da lista também foi um jogador que marcou muito com a camisa do Figueirense e inclusive ele é um dos jogadores mais pedidos até hoje para jogar com a camisa do Figueirense, só que o que pouca gente sabe é que ele não atua mais. Trata-se do volante Igor, sim, o nosso eterno camisa 5. Igor também marcou muito, principalmente pela sua força física. Ele desarmava assim perfeitamente, era um jogador que também às vezes também aparecia muito na área fazendo gols. Depois daquele campeonato marcante pelo Figueirense, ele acertou com o Internacional, teve outras passagens também por outros clubes, né? Inclusive o Igor já era rodado, ele jogou pelo Vasco, jogou, se não me engano, acho que no Fluminense anteriormente. E aí depois do Figueirense ele jogou em outras equipes, jogou no Internacional, jogou no Goiás, teve passagem também por clubes de fora, creio eu acho, não sei, vou dar uma pesquisada depois ali. Eu acho que é. E aí, logo em seguida, ele rodou muito. Em 2018, ele encerrou a carreira na Portuguesa do Rio, Portuguesa da Ilha do Governador. O próximo nome da lista também se destacou muito naquele campeonato. Inclusive, ele já tinha se destacado anteriormente na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Figueirense, onde o Figueirense terminou em 2º lugar. Trata-se do volante Coutinho. Coutinho veio do Vasco, onde ele já era muito conhecido também pela sua passagem pelo Vasco e futebol do Rio de Janeiro. Coutinho veio para o Figueirense e destacou muito também pela sua força física, principalmente que ele jogava tanto de volante como de meia às vezes. A idade de Coutinho era reserva naquele time e ele alternava junto com o Túlio, que também se destacou muito naquele time. Túlio, outro jogador muito lembrado pela torcida, vai ser citado aqui também. E Coutinho, logo após aquele time, aquela fase, aquela campanha, ele ficou no Figueirense até 2013. Em 2013 ele acabou saindo do Figueirense, acertou com o Guarani de São Paulo e aí passou por outras equipes até se aposentar precocemente até. Atualmente ele estava trabalhando como empresário, né, no futebol, se não me engano acho que ele estava trabalhando com o próprio Eduardo Duran, só que nesse ano ele acabou falecendo vítima de um infarto. E aqui fica a nossa homenagem a você, Coutinho, que também marcou muito com a camisa alvinegra. O nome da lista trata-se de Túlio, volante. Túlio jogava com a camisa 7. Túlio também se destacou muito no Figueirense naquela temporada. Túlio já era um jogador muito rodado e ele já tinha se destacado anteriormente com a camisa do Botafogo por muitos e muitos anos, naquela época lá do Lúcio Flávio, enfim. E aí ele estava no Goiás e aí ele veio para o Figueirense. No Figueirense ele se destacou muito naquela temporada de 2011 e também ficou em 2012. Logo após ele ficou ainda na temporada de 2012 e em 2013 ele acabou acertando com o Sobradinho do Distrito Federal, que foi o seu último clube. Hoje Túlio trabalha como diretor de futebol no Goiás. Outro jogador que se destacou muito também foi o meio-campo Maicon, que é um dos mais lembrados até hoje também. Maicon jogava com a camisa 8 do Figueirense naquele campeonato. Maicon se destacava muito pelas suas jogadas, né? Ele com o Fernandes ali fazia o meio-campo do Figueirense andar e o Maicon se destacou muito. O Maicon já estava desde 2009 no Figueirense. Já estava desde 2009, onde ele veio do futebol alemão. Ele já tinha passagens pelo Fluminense e Madureira do Rio de Janeiro, e aí ele se destacou naquela campanha e depois daquela campanha ele acabou se transferindo para o São Paulo. No São Paulo ele saiu meio contestado e aí em 2016 ele acertou com o Grêmio, o clube que ele está até hoje, e eu acho que ele pretende se aposentar com a camisa do Grêmio. O próximo nome da lista é muito conhecido da torcida alvinegra e muito lembrado, trata-se do meia Fernandes. Fernandes já vinha anos já do Figueirense, já vinha desde 1999 atuando com a camisa do Figueirense. Foi muito importante em campeonatos catarinenses conquistados, inclusive na Série B anterior.
Inclusive naquele campeonato brasileiro ele alternava a titularidade com Elias, né, outro meio campo que já disse destacar no anterior pelo Atlético Goianiense. Fernandes fez um bom campeonato brasileiro naquela temporada, jogou ainda, depois daquela campanha, jogou ainda o Campeonato Catarinense 2012. Em 2012 aconteceu alguns problemas também na diretoria, o Figueirense começou ali a patinar, né, nos bastidores, e aí a bomba estourou nos dois principais ídolos do clube, o Wilson e Fernandes. E aí o que acabou acontecendo? Fernandes foi cortado da equipe, acabou sendo dispensado, acabou o seu contrato. Fernandes logo em seguida acertou com o Red Bull Brasil, jogou alguns meses até se aposentar. Logo depois, Fernandes ainda trabalhou no Figueirense e hoje ele tem um complexo esportivo que é o F10 Arena, onde ele forma pessoas com o esporte. E chegamos no ataque, meu amigo. O primeiro da nossa lista do ataque é o Wellington Nem. Sim, como esquecer o futebol de Wellington Nem? Ele que se destacou muito naquele campeonato brasileiro, talvez um dos que mais se destacaram naquela equipe. Ele já veio para disputar o Campeonato Catarinense 2011, se destacou bastante em algumas partidas do Campeonato Catarinense e aí veio para a Série A, comandado pelo Jorginho. Já no Campeonato Brasileiro ele se destacou muito, jogador que era emprestado do Fluminense, se destacou muito. Logo após a campanha ele foi pro Fluminense, ainda depois ele foi pro Shakhtar Donetsk, ele jogou um bom futebol no Fluminense, ele foi pro Shakhtar Donetsk da Ucrânia, aí teve passagens apagadíssimas por São Paulo, entre outras equipes, pelo Fortaleza, né, uma outra passagem apagada, e hoje ele está atuando na Série B pelo Cruzeiro. O nome da lista trata-se do atacante e o carequinha Júlio César. Júlio César também era um homem gol do Figueirense e eu arrisco a dizer que era o atacante que sabia fazer gols bonitos. Era um cara que sabia bater falta, batia muito bem na bola e fazia gols. Júlio César chegou para jogar naquele campeonato brasileiro vindo do futebol coreano, se não me engano eu, se destacou muito naquele campeonato. Logo em seguida ele acertou com o Coritiba, ele fez uma boa campanha pelo Coritiba até, e aí depois ele começou a rodar por outras equipes, jogou pelo Goa da Índia, jogou pelo futebol turco, e em 2018 ele se aposentou no Madureira. Hoje ele atua em futebol amadores ali do Rio de Janeiro, e ele tem uma escolinha também de futebol também dele lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Próximo nome da lista trata-se de Aloísio Boi Bandido. Sim, Aloísio, nessa campanha do Figueirense 2011 ele era reserva, sim, reserva de Júlio César e o Wellington Nem. Só que nessa primeira campanha, no primeiro ano dele de clube, em 2011, ele fez apenas 4 gols pelo Figueirense. E aí, né, o Aloísio, ele tinha vindo da Chapecoense, onde ele tinha se destacado, ele veio para o Figueirense para disputar a Série A. Ele foi bem naquele campeonato em 2011, em 2012 ele ainda se destacou ainda mais, marcando 28 gols no ano. Foi para o São Paulo, no São Paulo ele se destacou mais ainda, foi onde ele foi para a China e onde ele joga pelo Guangzhou. Hoje, Aloísio também é um cidadão chinês. Ele atua pelo Guangzhou Evergrande da China e atua também pela seleção chinesa. Pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje. Essa foi a lista dos jogadores, por onde andam os jogadores da campanha de 2011, que o pessoal queria saber, o pessoal não sabia por onde andava, né? Quem não sabia, é claro. E dê mais sugestões aí de vídeo que você quer aqui no canal, comentem aqui embaixo. Então, pessoal, ajude a divulgar o canal e também dê sugestões de vídeo que você quer que eu fale aqui, beleza? Que nem o nosso amigo Léo Oliveira, que também deu a sugestão do vídeo que eu falasse sobre a campanha de 2011 e eu falei sobre os jogadores, né? Então comente aqui embaixo, fale sobre o que mais você quer que eu fale. Eu falo sobre diversos assuntos que muita gente nem sabia sobre o Figueirense. Então, pessoal, se inscreva no canal, deixa o like e ajude a divulgar muito mais e muito mais, que vai ter mais entrevistas aqui, vai ter VF Games, vai ter narração VF. Em falar nisso, eu fiz uma narração VF, postei na segunda-feira o vídeo, só que o vídeo foi deletado pelo canal da Zon por direitos autorais, e para não levar o strike eu decidi excluir o vídeo, então por isso não teve o narração VF. E eu vou ficando por aqui, valeu pessoal, se inscreva aí, fui!